Olá, seja muito bem-vinda ao Movimento Muitas Mulheres, que tem o patrocínio de Duda, uma plataforma de web design onde você pode construir o seu site, o seu blog e o seu e-commerce. Eu sou a Dani Entrudo e essa temporada nós vamos conversar com mulheres que causam. Hoje eu estou aqui com a Selma, que vai apresentar a nossa convidada. Olá, meus amores, eu sou a Selma Light, apresentadora, atriz, também sou coaching pessoal, e hoje eu tenho o prazer de receber essa grande amiga aqui, que é a Maite Schneider, atriz, uma mulher palestrante, criadora do Transemprego, uma mulher de 1001 facetas, que a gente tem aqui só um recortezinho muito pequeno para conversar com ela, que é algo gigantesco para a comunidade LGBTQIA+, e em especial para a comunidade trans. Vamos falar hoje com Maite Schneider e Transemprego. Então, estamos aqui no Movimento Muitas Mulheres, hoje conversando com a Maite Schneider. Eu e Selma Light, elas já são amigas de longa data, que eu sei, né? Amiga, eu não diria amiga, né? Eu diria conhecida de longa data, né? A gente passou cerceamento de liberdade, junta, a gente dividiu o Habib's, nem podia fazer propaganda, mas a gente dividiu o Habib's, então o nosso nível é baixíssimo. Chegou no nível baixo, a gente pegou uma pá e foi no próximo level, desceu mais um pouquinho, mas não diria amizade, assim, né? É uma conhecida. A gente é daquela, uma entra no banheiro, a outra fala assim, acabou o papel, traz, e a outra leva, é assim. É assim. Assim que é bom, né? Bom, eu ia pedir, assim, para vocês se apresentarem antes de eu entrar nas perguntas, é uma coisa meio formal, mas eu vou fazer uma primeira pergunta para a Maite. Porque, Maite, sério, eu estava lendo tudo que tu faz, porque tu é cofundadora do Transempregos, do Integra Diversidade. A Transemprego é mulher, é da Transemprego. Da Transempregos, desculpa, né? Da Integra Diversidade, é palestrante, é atriz. Eu vi até no teu perfil que tu faz massagem, que tu tem uma técnica específica e depilação também. Gente, que horas a Maite dorme? Eu fiquei pensando. Eu durmo, na verdade, 5 horas por dia, né? Eu preciso de 5 horas por dia, não sinto sono durante o dia, né? Eu tenho pressa realmente de viver, né? Tanto que eu tô aí, ó, quase 50 anos, olha a pele, que ótima, só porque tirei o testículo, olha que linda. Só porque tirei o testículo, olha como eu fico iluminada. E aí, sabe qual é a minha pergunta? Dessas tuas funções todas, qual é a função que te deixa e que te faz mais feliz? Eu gosto de ensinar a gente a não ter medo de gente, né? Eu gosto de ser ponte aí nos abismos que existem. Aí pode ser de qualquer coisa. O que eu mais amo fazer é ensinar, é fazer pessoas andarem, se sentirem potentes, fazer com que as pessoas consigam transformar os sonhos delas em propósitos, que elas voltem a acreditar, porque eu conheço muita gente, trabalho com muita gente que nem sonho de ter, e daí eu falo, gente, como é que pode nem sonhar, entende? Daí como é que eu vou falar para ela transformar em propósito algo que ela nem tem, ou que ela deixou de sentir por conta das condições que foi jogadas, de marginalidade, de vulnerabilidade, de tudo isso. Então eu gosto disso, quando eu vejo uma voltando a sonhar e depois do sonho eu consigo transformar num processo, num propósito, numa meta na vida da pessoa, esse é o meu maior desejo. Eu gosto de fazer isso através da arte, gosto de fazer isso como palestrante, gosto de fazer como consultora, então eu gosto dessa função independente da área que eu esteja exercendo. Mas não posso negar que eu tenho um pezinho nas artes, né? Então eu adoro a revolução pela arte, me dá essa plenitude maior, entende? Mas ensino de qualquer jeito, entende? Se tiver que ser educando C-levels, indicando gestores, ensinando pessoas de fábrica, não importa. Eu gosto de estar ensinando e as pessoas descobrindo que podem ser o que quiserem, na hora que quiserem, quando não quiserem, desviram, e que a gente não tem lado certo, que a vida faz um rebuceteio da gente de virar, desvirar, e que não tem certo ou errado, tem a nossa verdade e o nosso caminho e descobrir esse nosso trilhar aí, né? É isso. Isso aí. E como é que nasceu a Transempregos, Maite? Primeiro nasceu a ABRAT, né, que é a Associação Brasileira de Transgêneros, há 500 anos atrás, junto com a... morava em Curitiba ainda, estou morando há 4 anos aqui em São Paulo. Eu morava em Curitiba, e num dos eventos que eu organizei, eu sempre estive ligada ao movimento social desde 1990, com palestras, com tudo, né, com grupos de militância. Fundei vários, né, enfim, de todas as variantes que você possa imaginar. E daí um dos grupos me chamou para organizar um evento, sem verba, aquelas coisas de militância de sempre.
E eu sempre tive muitas boas amizades por conta das artes, por conta do teatro e mesmo de ser uma pessoa super extrovertida, né? Nem sempre foi assim, mas a partir do momento que eu fui e deslanchei, eu comecei a deslanchar de vez. E daí eu convidei 4 amigas loucas, né? Então eu convidei a doutora Márcia Rocha, né? Convidei a Laerte Coutinho, que na época tinha acabado de fazer o outing dela, né? Que todo mundo que a gente que era amiga da Laerte já sabia, mas que veio publicamente através da revista Bravo, a Letícia Lanz, que é uma psicanalista maravilhosa lá de Curitiba também, que é uma trans psicanalista incrível, com uma ideia inovadora, maravilhosa, e chamei a Nani People para fazer a abertura do evento. E tudo isso naquela amizade, tipo, amiga, assim, naquele esquema sem cachê, só tem hotel, alimentação, carinho, e a gente vai ferver muito, você topa? E a gente, como tem amigas super legais e mais loucas do que a gente, falaram, claro que sim! Né? Parece aquele programa do Silvio Santos, né? Tipo, olha, você troca essa bicicleta por um milho? Sim! E eu falei, gente, vocês escutaram direito que não tem nada, não tem verba, não sei o quê? Sim! Enfim, delas foram, a Nani fez a abertura do evento, e daí as outras 3 também arrasaram, mexeram com a cabeça do povo do jeito que eu queria, e daí a gente fundou a Brás, que é a Associação Brasileira das Transgêneros, para colocar a questão da educação, que na época, isso há 14 anos atrás, era muito difícil, né? E a gente via que uma dos lugares de desigualdade era a educação, né? Que pessoas trans são escorraçadas muitas vezes das suas famílias, são ejetadas do banco escolar, né? Não é nem convidadas a sair, elas são ejetadas mesmo, como se fosse um piloto automático que ejetam ela. Se não for por pressão, por bullying, é por violência e crueldade, né? Então, a gente via que já é difícil uma sociedade, você tendo esse lado, esse apoio educacional, sem isso fica realmente muito difícil a posterior inserção no mercado de trabalho. E a gente começou a fazer várias ações educativas de potencializar. A gente criou lá numa das ONGs que eu ajudei a fundar, que é o Transgrupo Marcela Prado, a gente criou aí um dos primeiros cursinhos, que é o Tô Passada, que é um cursinho para ensinar pessoas trans, e quem estava no fundamental ir para o médio, quem estava no médio ir para a graduação, quem estava na graduação se formar, enfim, como estímulo. E elas começaram a se formar e começaram a dizer, você não falou que era importante estudo, mas e aí? Eu estou na faculdade e não consigo estágio porque nenhuma empresa me dá. Eu estou não sei o quê e não consigo emprego, como é que eu faço? Eu falei, ixi, e a gente não tinha pensado nisso. Daí a doutora Márcia Rocha, a Márcia Rocha incrível, essa travesti que já revolucionou aí a comissão da OAB, tudo, foi a primeira trans a conseguir colocar o nome social no registro da OAB. Hoje a gente tem mais de 127 pessoas trans aí que são advogados com nome de social registrado dentro da OAB. Então, ela foi a primeira, e ela já além de ser super militante, a doutora Márcia Rocha, ela já era empreendedora, empresária, desde sempre na vida dela, com vários projetos. E ela tinha muitos contatos e morava em São Paulo. E ela começou a se aproximar do Fórum de Empresas, que começou a ser bem criado no ano que fundou a Transemprego. A ideia, a Márcia Rocha chegou e falou, olha, não adianta, a gente tem que fazer um braço dentro da Brat, que é a Transemprego. Então, a Brat ficou cuidando da educação e a Transemprego foi um braço que surgiu para a questão de empregabilidade de pessoas trans. Então, começou aí o casamento. Eu só estou na São Paulo há 4 anos, quando eu comecei a atuar diretamente na Transemprego. Antes eu era só uma aliada. Meu Deus, parecia que você estava 1000 anos em São Paulo. Porque... Parece. Não, quando eu vim morar em São Paulo, Selma, né? Quando eu vim morar em São Paulo, e todo mundo, onde você mora? Eu falei, no Arocho, tudo tal. Comecei a morar. Mas você não morava aqui? Porque todo mundo já achava que eu era de São Paulo, porque eu via muito para São Paulo. E o site, né? Como eu criei o site Casa da Maitê, que foi o primeiro portal que teve de diversidade, começou em 1997. Então já ia 20 e tantos anos de Casa da Maitê. Então o povo achava, como a internet não tem fronteira, o povo super achava que, tipo, não, ela é de São Paulo, né? Então o povo levava um susto quando eu falava, não, tô começando agora aqui, né, em São Paulo, a carreira. E daí, a partir disso, começou a Transemprego. Então, começou com essa parceria. A Márcia, nos 3 primeiros anos, a Márcia em cima, porque as empresas estão concentradas em São Paulo, a maioria delas. Então, começou muito aqui a Márcia Rocha em cima. A primeira pessoa empregada pela Transemprego, aí uma curiosidade, foi a Maria Luísa Marilá, que é a nossa amiga. Foi a primeira pessoa trans empregada aí, ela que deu nossos bons drinks, se você está numa pior. E foi empregada emprego que ela conseguiu, não é, Maitê, que ela conseguiu na Chili Peppers, não foi? Foi, numa casa lá no Chili Peppers, foi através da Transemprego. E eu falei, gente, é só motel que vai procurar gente em sex shop, nada contra, né? Porque para mim emprego é emprego, tudo bem.
Mas eu achei que era isso, e não, e começou todas as empresas, né? O fórum estava iniciando com poucas empresas, então já tinha IBM, já tinha GPA, já tinha Carrefour, então essas empresas se interessaram e começou o processo de empregabilidade, e daí deu um zoom quando eu vim para cá, né? Que eu falei, não, eu vou pegar isso aqui agora, eu vou aprender isso na marra, né? Então eu comecei e o projeto deslanchou. As últimas, hoje a gente está completou hoje 788 empresas, né? Uau! No ano passado, só no ano passado, foram 799 pessoas trans empregadas no Brasil inteiro, ano passado. Numa das empresas, só que a gente é parceira, que é a Atento, que é a maior empregadora de pessoas trans que existe, eles têm 81 mil funcionários no Brasil e tem 1.300 pessoas trans trabalhando numa empresa só, tem 1.300 pessoas trans. Então, essa revolução começou a vir, entende? E agora está num crescente, né? A gente espera em mais 8 anos, inclusive, terminar com a Transemprego, que nosso sonho é que esse projeto nem precise mais existir, né? Sim, sim. Vai ter uma pergunta muito importante aqui, é o seguinte: como é que funciona desde a abordagem da empresa, vocês que abordam a empresa que procura vocês dão capacitação para essas empresas, para que essas empresas tenham uma diferenciação, tipo assim, um esclarecimento de como é importante contratar essas pessoas para dentro das suas empresas? Como é que funciona esse processo? No começo, a gente ia atrás, né? Eu ia atrás, segurava na perna e falava, por favor, você tem que me dar 5 minutos para falar comigo. Eu nunca te pedi nada, você não tem por que me negar. Então, no começo era assim, né, Selma? No começo era bem sofrido, né, amiga? Hoje em dia, por dia, vem mais ou menos umas 10, 15 empresas atrás da gente por dia, né? Que bom! Então tá muito mais fácil. Mas às vezes tem empresa que eu vejo lá, quando eu vejo uma empresa falando assim, olha, a empresa tal vai investir no ano que vem 5 milhões em oportunidades e abrindo oportunidades, já vou eu lá no LinkedIn. Oi, tudo bem? Deixa eu me apresentar. Gostei muito dessa notícia, que incrível que vocês são. Vocês parecem ser tão lindos, eu também sou linda. Vamos juntar, beleza? E daí eu começo um namoro com elas. Então, quando eu vejo que a pessoa está se abrindo, às vezes eu vou até atrás, entende? Então, acho que acontece um pouco das duas formas. A maioria das vezes é de forma passiva, né? Então, eu fico passivinha e eles vêm bem ativamente me procurar. Mas daí... Ótimo! Mas às vezes eu faço ativa e falo, vem cá que eu quero você, né? Então eu faço bem ativa. Então, o nosso trabalho hoje funciona em 3 frentes, né? Primeiro é o banco de talentos da Transemprego, então a gente tem aí quase 23 mil currículos do Brasil inteiro. A gente tem os dados lá na Transemprego que vocês podem ver, né? Todo ano a gente lança. A gente tem 40, desses 23 mil currículos lá, 40,2% tem graduação, mestrado ou doutorado. Então, é muita gente qualificada e que não entra no mercado, não é por falta de qualificação, não entra por preconceito. Não entra por ignorância, não é porque não tem capacitação. Lógico que a maioria não tem, mas isso não é só de pessoas trans têm um cumulativo, lógico, dessas excludências, entende? A gente tem um Brasil muito desigual, não só desigual no tamanho, que é gigantesco, mas colossal nesses preconceitos, né? Que as empresas nem chamam de preconceitos, chamam de vieses inconscientes, mas é abissal esse distanciamento. Então, lógico que a gente é carente de educação, de formação de base, de capacitações, entende? Mas dentro da Transemprego, 23 mil currículos, 40,2% tem graduação, mestrado, doutorado. A gente tem gente com 2 pós-docs e que não consegue emprego por ser trans. Nossa. Então, quer dizer, é um caminho que ainda precisa ser construído, trilhado, entende? Tanto da capacitação, da gente capacitar cada vez mais as pessoas, porque o mercado está cada vez mais fechado para essa inclusão, como de tirar esses tais vieses inconscientes das empresas. Então, o primeiro é ser um banco de talentos. O segundo papel da Transemprego é justamente ensinar essas empresas, porque a gente percebe aí na nossa trajetória, pelo menos na minha, que pelo menos uns 90%, 92% do preconceito que existe, né? E esse preconceito que acaba se transformando em discriminação, inclusive, de não receber essas pessoas, mesmo tendo essas hard skills, essas habilidades acadêmicas e tudo, entende? É por conta da ignorância. Ignorância no sentido de não ter o conhecimento. Então, às vezes, a pessoa não sabe como tratar, então eu não sei como tratar, prefiro não tratar. Ah, não sei como falar, então eu prefiro também não falar. Ah, então não sei o quê. Então, quando você começa a desmistificar isso e mostra para ela que ela está perdendo muito talento, né? Ela começa a se abrir, porque é bom para o negócio, não é que eles estão fazendo favor, lógico que o negócio melhora, né? Então, esses dias agora, no dia 29 de janeiro, foi até divulgado no jornal aqui de São Paulo, na SPTV, saiu uma notícia, né? Porque um escritório, um dos maiores escritórios de advocacia que tem aqui, e que é parceiro da Transemprego, ela começou a procurar um profissional trans que fosse advogado para cuidar da parte de direitos humanos do escritório. Sabe quantas inscrições ela recebeu de advogados de São Paulo, trans, querendo entrar no escritório? 700. Nossa! Ela levou um susto, ela falou, gente, eu recebi 700.
Lógico que eu não consegui entrevistar todos, eu entrevistei 40. Os currículos desses 40 eram tão incríveis, Maite, que eu tinha uma vaga, eu criei mais uma para conseguir colocar 2 pessoas de tão incrível que eram os currículos. Ou seja, eram 700 pessoas que essa empresa não iria atrair como talento só por causa que os filtros de seleção e recrutamento delas estavam fechados. Sim. Então, o segundo trabalho é esse, a educação que a gente faz nas empresas. E o terceiro trabalho e último da Transemprego é que a gente faz empresas que a gente já trabalha, que a gente já conhece a missão, visão e propósito dessas empresas, a gente também já conhece a realidade do movimento social, do que precisa, qual que é a verdadeira carência, o que a gente pode fazer de impacto, a gente ajuda essas empresas a desenvolverem projetos de impacto social. O último deles agora foi com o Google, aí que a gente fez, né, que estreou um projeto em junho, estreou um projeto grande com o Google, é o nosso terceiro projeto com eles, que é um projeto que é o Transformação, que é um projeto de capacitação de pessoas trans, onde metade dos professores são trans, um projeto gratuito, com acessibilidade, com legenda, para o Brasil inteiro, com certificação, onde as pessoas aprendem sobre identidade profissional, sobre identidade, técnicas digitais, tudo, para ir se aprimorando, entende? Então, a gente consegue convencer empresas a irem além da empregabilidade, porque a empregabilidade é uma forma de se ampliar a diversidade e de aumentar a cultura organizacional inclusiva da empresa. Mas não é a única, entende? Tem muita coisa que a empresa pode fazer para estar ajudando na construção desse mundo melhor, com mais equidade, com mais justiça social, né? Então, são essas 3 frentes que a gente tem, e lembrando que todas essas coisas que a Transemprego faz nessas 3 frentes é gratuito. Não é cobrado nem de pessoas trans e nem de empresas. Uhum. E a Integra Diversidade, ela chega a ser uma ponte com aquela empresa que quer começar assim, a ter pessoas trans na sua empresa e não sabe muito bem assim, como fazer? Como é que é o trabalho da Integra? A Integra surgiu há 3 anos, né? Uma consultoria que eu sou cofundadora, aí, junto com a Kelly Nieto, com a Mariana, e ela surgiu há 3 anos, né, por causa dessa necessidade que a gente via, que quase todas as consultorias eram feitas só de homens, não tinha consultorias que existiam, quando muito tinha uma mulher no meio. Eu falei, gente, mas é uma consultoria que fala de diversidade, não tem diversidade na diversidade, né? Então era só homem, normalmente homem branco e gay no máximo, todo aquele biotipo igualzinho. Eu falava, gente, não tem pessoa negra, não tem variedade nenhuma, como é que vocês são uma consultoria disso sem isso? Né? Então, para mim, era muito estranho aquilo ali acontecer. Daí a gente fundou e a gente também não concordava com algumas coisas, porque as empresas começaram a fazer isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás, começaram a segmentar essa diversidade em grupos que a gente chama de grupos de afinidade. Começaram a ter comitês de diversidade, e esses comitês começaram a criar grupos de afinidade. Grupos de afinidade de etnias e raças, de gênero, LGBTQIA+, começaram a criar esses grupos, entende? E isso, no primeiro momento, eles acharam que era uma atitude ótima, porque, tipo, não, a gente vai atrair os pares, vai fomentar esses grupos. Só que, durante o tempo, várias empresas começaram, gays conversando com gays sobre questões gays, mulheres conversando sobre mulheres, e não circulava. Então, a cultura organizacional que tinha que ganhar com isso não ganhava. Então, a gente criou essa consultoria, primeiro, que é só de mulheres. Mulheres das mais variadas, né? Nós somos em 7. Então, tem migrante, tem mais de 50, tem pessoas pretas, tem de tudo que é jeito na nossa consultoria, de mulheres diferentes, com todas as suas expertises, know-how. E, ao mesmo tempo, todas trabalham a diversidade e inclusão, essas temáticas, de maneira transversal, até porque ninguém é uma coisa só, ninguém é só trans. A pessoa é trans e pode ser trans e preta, pode ser trans, preta e periférica, trans, preta, periférica e ter alguma deficiência. Nós somos recortadas por uma trans, série... preta, periférica e ainda imigrante, sei lá. Migrante. Né? Mas... Nós somos um somatório. Daí eu fico pensando, gente, imagina se essa trans, né, que seja uma trans preta, cadeirante, que nem a coisa falou, imigrante. Imagina que ela está numa empresa, e a empresa tem esses 4 grupos de afinidade. Essa mulher não vai mais trabalhar, porque ela tem que ir um dia na reunião, aqui é porque eu sou mulher, aqui é porque eu sou trans, estou no grupo LGBT, agora eu tenho que sair correndo para o grupo PCD, agora eu vou correndo para o grupo migrante. Gente, nós somos recortados, nós somos 8 bilhões de pessoas quase no mundo, e somos 8 bilhões de diversidades. Se a gente for nomear isso por grupo, a gente vai ter que fazer 8 bilhões de grupos, porque não vai ter gente que pense na plenitude como a Maitê pensa, seja credo, raça, gênero, qualquer coisa. O meu recorte é especial meu. É por isso que cada pessoa no mundo tem uma impressão digital, entende? Agora o grupo criou isso e agora está difícil de sair. Por isso que a gente começa a estimular uma outra forma de pensar, onde realmente seja mais inclusivo, que não seja voltar a fazer guetos, entende? Foi tão difícil a gente sair dos guetos que hoje em dia voltar para gueto, entende? É um risco de você conseguir ficar preso só nele e não conseguir voltar. Então, a Integra surgiu disso, de ver coisas que a gente sentia que a gente podia contribuir de maneira
alternativa, no mínimo, né? Quer dizer, eu não vou dizer que é melhor ou pior, porque isso quem tem que dizer é quem faz os processos com a gente, enfim, né? Então, não vou aqui julgar o que é melhor ou pior, mesmo eu acreditando ser muito melhor o nosso jeito de fazer, mas isso não vem ao caso, né? Mas a gente queria trazer uma proposta diferencial que a gente via que ia funcionar melhor, entende? Melhor, com menos custo, de maneira mais intensa, as pessoas fazendo por si mesmas, sem modelos prontos. Eu não acredito em modelos prontos, entende? Se eu lutei a vida inteira para sair, que colocassem eu como rótulo, como produto nas coisas, entende? Eu sou todo horizontes, eu não quero ser limite, também não quero que as empresas sejam limites e nem limitantes, eu quero que elas abram seus caminhos, e cada caminho é único, porque cada empresa tem uma identidade, entende? Então, não dá para fazer uma cartilha para todo mundo, um modo de execução idêntico para todo mundo. A gente trabalha com modelos, então a gente tem encaixes. A empresa vai encaixando os blocos como ela quer encaixar, não é tipo, ó, você faz isso primeiro, depois você faz isso. E é por isso que a gente já tem empresas que estão começando, a gente trabalha, às vezes, de consultor em empresas que já têm 3, 4 consultorias juntos. E é legal, empresas que conseguem bancar isso, porque daí são várias ideias, e às vezes nenhuma das 4 ideias vai, às vezes é uma quinta que surgiu da conversa dessas 4. Então, é muito legal o quanto ganha nessa conversa, né? Com certeza, deve ser uma troca fantástica, né? Ô, Maite, e aí como é que funciona? Você falou para mim, você falou aqui que o transemprego vocês não cobram na empresa. Transemprego, Transemprego. Transemprego. Não cobra da empresa, não cobra é um trabalho totalmente voluntário de vocês. Totalmente. A Transemprego, esses 3 trabalhos que a gente faz é totalmente voluntário. Hoje em dia, eu decidi, antigamente eu não estava conseguindo administrar isso. Desde que eu vim para São Paulo, em 6 meses que deu um piti na minha vida, eu só chorava durante 6 meses querendo voltar para Curitiba, achando a pior burrada que eu fiz da vida, tudo. Daí meu pai, que ainda era vivo, né? Perdi meu pai dia 1º agora de dezembro, e meu pai, ele falou assim, não, então a gente vai ensinar, vou te ensinar como pensar um novo fluxo. Daí ele me trouxe lá. Então, hoje em dia, eu deixo 50% da minha vida para trabalhos voluntários. Daí tem Transempregos, projetos sociais que eu ajudo, que não é. Eu sou madrinha da Casa Florescer, que são casas de acolhida aqui em São Paulo, eu sou madrinha. Então, eu tenho vários projetos sociais, entende? De população de rua, etc. Então, 50% do meu tempo eu tiro para isso, para dar palestra para colégio gratuito, para dar palestra para ensinar professores. Isso eu faço para vir aqui conversar com vocês. 50% é essa parte da Maite. E os outros 50% é a Maite pagando boleto, para que essa outra Maite tenha 50% de fazer essas mudanças que eu acredito. Então, hoje minha vida é assim. A Maite depiladora, a Maite massagista, a Maite, meu Deus, né? Modelo, manequim, drag queen, né? E um pouco mais, né? E agora eu vou ser drag king. Me aguarde, viu? Você me aguarde, viu? Ô, Selma, gostei desse decote teu. Você me aguarde, hein, Selma? Ai, que delícia! Ô, Maite, e assim, 2020 tu foi vencedora do prêmio Cláudia, né? Não, do prêmio Marie Claire, junto com o Instituto Avon. Né? O prêmio Viva. O do Cláudio eu fui finalista. O do Cláudio eu fui uma das 24 finalistas. Isso. Entre 900 e poucas pessoas eu fui finalista. Um prêmio lindo também, super importante, que é a maior premiação da América Latina. E esse do prêmio Viva é a segunda maior premiação e eu saí em primeiro lugar na parte econômica, né? Então, foi muito legal como projeto de capacitação, de economia, de dar potenciamento nessa área, foi muito legal, um projeto muito importante, que eu sou apaixonada tanto pelo Instituto Avon como pela Marie Claire, né? Então, foi lindo. Pena que foi virtual, né? Então, eu tava com meu pai no hospital, recebendo lá que eu ganhei com meu pai no hospital, tadinho. Nossa! E de que forma... Né? Exato. E de que forma, assim, esse tipo de prêmio para ti abre portas? Como é que tu vê? Como é que tu enxerga isso? Abre, né? Inegável, né? Quer dizer, muda, assim, o número de pessoas que vêm me procurar no LinkedIn, que fica conhecendo, então é legal por causa disso. Mas sempre que eu recebo um prêmio desse, por causa dos projetos sociais, que eu estou querendo terminar com esses projetos sociais, eu fico assim, puta, só estou ganhando porque estou fazendo algo que a gente não deveria ter. O mundo deveria ser mais igual, respeitando a equidade, que as pessoas são diferentes, mas que as oportunidades fossem iguais de acesso, tudo. E eu falo, gente, eu estou ganhando prêmio por algo que estou fazendo, mas que não devia ninguém estar fazendo, porque o nosso mundo deveria ser outro, as pessoas deviam estar vivendo a vida delas, sendo felizes e outras coisas. Então, por um lado, eu fico triste, porque eu estou recebendo porque ainda não acabou o projeto. Se eu estivesse recebendo premiação que, tipo, o projeto acabou, eu estaria mega feliz, né? Que é o objetivo da Transemprego. A gente não quer multiplicar a Transemprego, a gente quer acabar nesses 15 anos. Já foram 7, a gente tem 8 para acabar com a Transemprega. Ô, Maite, quantas pessoas cadastradas? Estou falando só das pessoas que procuram emprego.
mais ou menos tem no Transemprego agora? 23 mil, está chegando a 23 mil, 22.900 e alguma coisa. Com os mais diferentes perfis possíveis e mais diferentes. Do Brasil inteiro, não tem um estado brasileiro que a gente não tenha pessoas trans, de cidade, de tudo, né? Então, ele é hiper completo, assim. E como que as pessoas fazem para se inscrever, para entrar em contato? Porque é bom deixar isso bem claro, tipo assim, ó, de qualquer lugar do Brasil. Muitas vezes a pessoa pensa, não, só quem está em São Paulo, né? Isso que você deixasse bem esclarecido. É Brasil inteiro, qualquer pessoa, é gratuito, é só entrar em transempregos.com.br, lá já tem Sou Trans e você pode fazer o teu cadastro, preencher o teu cadastro. Todos os dias entra muitas vagas, tem que estar acompanhando. A gente tem grupo no WhatsApp, tem grupo no Telegram, onde a gente manda as vagas também direto para o e-mail das pessoas para elas receberem essas vagas, entende? E agora, hoje em dia, depois da pandemia, acelerou, já era grande o número de empresas que abriam vagas, o que a gente chama de vagas remotas, né? Que são vagas para trabalhar de qualquer lugar que você esteja do mundo, você pode trabalhar, então você não precisa mais estar em loco para estar trabalhando, e esse número cresceu 30%. Então, hoje em dia, 30% das vagas da Transemprego são remotas. Inclusive, no site da Transemprego, você consegue procurar por estado a vaga, vagas de ensino médio, vagas de ensino fundamental, você consegue usar os filtros para achar as vagas que você deseja. Você consegue procurar por vaga remota de qualquer lugar do mundo, você sendo uma pessoa trans consegue trabalhar. E até o final do ano, aqui é uma notícia em primeira mão, a gente deve transformar a Transempregos em Transjobs e ela deve ser mundial. Então, a gente deve sair só de Brasil e ela vai ser um banco de talentos de pessoas trans para o mundo daí. Que demais. Eu ia te perguntar até sobre isso, se existe case desse tipo de trabalho que tu faz no exterior ou se, tipo assim, não, eles acabam... trabalhos de ONGs, eu conheço trabalhos de ONGs que fazem, né? Mas daí é um trabalho meio do tipo, pega uma pessoa, prepara essa pessoa, coloca na empresa. Então, eu conheço pouquíssimos trabalhos, normalmente vinculados a ONGs, como se fossem projetos sociais de ONGs, né? E esse é um pedido que várias empresas, a maioria das empresas que a gente trabalha ainda são multinacionais, infelizmente, porque essa cultura veio de fora, porque eles já sabem realmente que é bom para o negócio, diversidade e inclusão, que traz mais criatividade, que traz mais inovação para o negócio, que as equipes ficam mais humanas e muito mais empáticas, os resultados são muito mais positivos e isso também reverte no PIB, né? Então, equipes que têm mais mulheres na liderança, o resultado é 21% maior em termos econômicos, 21% maior só de terem mulheres. Se tiverem pessoas negras na liderança, esse número sobe para 33% de rendimento, aumenta. Então, equipes diversas, entende, trazem esses resultados em todas as esferas. Então, a gente, como a maioria é multinacional, eles falam, olha, isso tem que ter fora, porque para fora é uma dificuldade, não sei o quê. Então, eles também não conhecem. Então, os que eu conheço são de ONGs, uma ou outra ONG que tenha, mas nada assim parecido, no sentido que a gente já tem esse número de empresas, né? A gente já está chegando em 800 empresas, né? É muita coisa. Nossa, é muita coisa mesmo, é muita coisa. Tá, e como tu comentou sobre a tua função de atriz, agora em fevereiro tu estreou a segunda temporada do Hard no HBO, né? E aí... É maravilhosa! Demais! E aí era essa a minha curiosidade. Quando é que começou essa tua veia artística? Foi ainda na infância, na adolescência? Foi infância. Na minha época, eu estudava a vida inteira, estudei no Colégio Bom Jesus, e lá a gente tinha teatro como opção, né? Era uma optativa você fazer teatro. E eu adorava fazer teatro, era o professor Armando Maranhão, que é falecido, um grande professor, um mestre maravilhoso. E era muito engraçado que eu adorava fazer teatro porque eu pegava quase todos os papéis femininos. E daí o pessoal achava lindo, falava assim, nossa, você faz tão bem. Eu falei, pois é. Então, quanto menos eu era mais eles gostavam e falavam que era incrível, não sei o que, tudo tal. Então, eu adorava, porque era o único lugar que eu podia ser eu. Então, o teatro sempre foi muito acolhedor. Só que, logicamente, quando eu passei para o segundo ano da primeira série, né, que antigamente não tinha essa coisa de... Era primeiro grau e segundo grau, não tinha ensino fundamental, ensino médio, não tinha nona série, nada disso. Mas quando eu estava no segundo ano do primeiro grau, que era a quarta, que era a segunda série, quando eu estava na segunda série ainda, chegou o meu pai, daí não era mais optativa, daí você tinha que pagar o teatro. E meu pai falou, não, agora as matérias ficam difíceis, agora entrou matemática, agora entrou não sei o quê, então você não pode fazer e não sei o quê. E a gente vai... Daí eu já estava no judô, porque meu pai, quando soube, lá com 6 anos de idade, me colocou no judô, no escotismo, e eu falei, então também vou parar judô e escotismo. Ele falou, não, continue imitando o seu irmão. Eu falei, pois não. Não deu certo, deu para notar, né? E não deu nada certo.
Mas começou nessa época. Daí ele parou nessa época, porque daí não podia, porque era coisa que não era, que ia tirar a atenção do trabalho, do meu estudo, etc. E ele foi voltar muito sem querer, quando um amigo meu, Alexandre Linhares, me convidou para fazer Jesus para Cristo, onde fui Maria, mãe de Jesus. E eu falei, não quero voltar, não sei o quê. E a peça foi um sucesso, isso há quase 20 anos atrás, a peça foi um sucesso de público, de polêmica, de um monte de coisa, porque Jesus era gay, né? O Judas era uma drag queen, então todo mundo, veio igreja, veio todo mundo dos anticristos atrás, daí foi mais sucesso ainda, porque ficou super comentada, e a partir desse dia, um produtor local, Fernando Cardoso, um super amigo meu, irmão até hoje, me viu na peça e falou, nossa, eu nunca te vi atuando, que não sei o quê, tudo tal. Eu falei, é que eu faço coisas assim esporádicas, né? Dei o tuque da marimbola, esporádica que eu fazia lá na infância, né? E daí ele falou, vou te chamar para uma festa. Eu falei, claro, meu telefone é esse, mas achei que, né, que era só papo, aquele de fim de festa que a gente escuta, né? Aquele chavequinho. 6 meses depois, esse amigo louco me liga, né, que não era meu amigo na época ainda, e falou, olha, tem uma peça que eu estou escrevendo e que vai ser 3 pessoas só, eu quero que você seja atriz e não sei o quê, chamado O Santo, que é para ser que foi dirigida pelo Edson Bueno, que é um dos maiores diretores lá do Sul, né? E daí eu falei, mentira, não sei o quê. E daí eu falei assim, não, mas eu não quero, não sei o quê, eu quero saber e cachê. Eu faria de graça, né? Mas eu fiz toda a metida. Que cachê, como é que fica? Ele falou, não, a gente vai discutir. Daí chegou lá, eu nem lembro quanto que era, acho que a gente ganhava 100 por apresentação, tudo tal. Daí ele falou, tá tudo bem, e eu, olha, dessa vez eu vou fazer, porque eu achei o projeto incrível, não sei o quê. Quando ele saiu, eu falei, 6, assinei um contrato de 6 o dia, puta vida, não sei o quê, fui contar pro meu pai, toda feliz, mas eu fingindo que era pouco, né? Sim. Então foi assim, daí eu fui fazer faculdade de teatro, porque eu comecei a me entrosar, comecei de uma peça, já comecei a fazer outra em Curitiba. Tem um caso de paixão com o César Almeida, que é outro super diretor, que me fez pensar o teatro de outra forma, fora da caixa, entende? Daí, através do César Almeida, que eu trabalhei com ele em várias peças, então acho que eu fiquei quase 12, 13 anos trabalhando. A última foi Escravagina, quando eu ainda estava em Curitiba, que viajou aí várias coisas do Brasil inteiro. Eu quero que você depois comente sobre essa peça, porque, para mim, como trans, quando eu soube que você ia estrear essa peça, que deu a notícia dessa peça, eu não conseguia assistir, porque estava em cidade diferente, mas, para mim, foi um marco, porque, tipo assim, alguém quebrou essa parede, alguém teve a coragem de montar esse texto e se expor como você se expôs na peça, e eu achei fantástico. E eu vou te confessar uma coisa. Na época eu fazia televisão e eu quis falar da peça na TV, ingenuamente, e eu fui barrada por causa do nome da peça, que é temática. E eu discuti, eu falei, eu não aceito. Se o meu quadro é para falar disso, vamos falar dessa peça. Mas, Selma, olha o título, a temática, como é que é a peça. Eu falei, mas aí que tá, eu tô achando o máximo. Sim. Nossa, muito local, não deixou. Vários jornais falaram assim, a gente pode colocar um subtítulo. Eu falei, ela não tem subtítulo, o nome é Escravagina e só, não tem subtítulo, porque eles não queriam colocar o nome do Escravagina. Eu falava, gente do céu, então vários lugares não deram nota por causa disso que você passou, você não foi a única. Aconteceu comigo. E daí o teatro ficou na minha vida, mas eu sempre fiz só teatro, né? Porque Curitiba, eu tentei entrar em agência de modelo, de publicidade, nunca consegui uma publicidade na vida, porque você é trans, você tem todo o perfil, mas você é trans, falaram isso na minha cara. Daí eu desisti dessa coisa e falei, não, vou continuar no teatro, que eu faço do meu jeito, faço catarse, faço financiamento coletivo, faço crowdfunding, se eu não conseguir lei de incentivo, enfim, vou viver minha vida. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz 2 peças maravilhosas, fiz um musical, que eu nunca tinha tido chance de fazer um musical para crianças infantis, porque falaram, não, trans não pode fazer musical e para criança, porque é trans. Então, tinha vários preconceitos em Curitiba, né? A gente pensa que o mundo artístico é super aberto, a Selma sabe o quanto tem de coisas fechadas no meio artístico em geral, entende? Eu fiz essas 2 peças aqui em São Paulo, que continuaram durante o tempo, ficaram quase 2, 3 anos em cartaz aqui também, e fui chamada para um teste, daí desse teste, que eu fui chamada e estava lá um monte de trans, e daí eu passei nesse teste, falei, gente, eu tô na HBO! Demais! Fazendo esse personagem lindo, que é a André, um personagem incrível, aí ao lado da Natália Lage, Denise Delvecchio, tem Carolina Ferraz, Júlio Machado, enfim, lindo, que é um presentão. E foi o meu primeiro trabalho. Através desse primeiro trabalho, eu fiz um segundo já para a HBO, num seriado incrível também, que eu fiz só uma participação, que se chama Todes, que eu fiz uma participação de uma psicóloga que dá um resultado de HIV, tudo. Então, eu já fiz essas 2 participações, já fiz propaganda aqui, e agora eu acabei de fazer uma propaganda para a Xiaomi, de celulares, inclusive, sendo uma mulher trans, e que vão fazer
uma foto de 4 mulheres com histórias fantásticas que vão estar em algum lugar em São Paulo, que eu ainda não sei onde é, quando eu souber eu aviso. Então, São Paulo me abriu oportunidades que outros lugares não me abriam por conta de eu ser trans, entende? Então, o teatro entrou disso e é algo que eu quero voltar, entende? Eu sinto falta de fazer, eu amo gente, né? E o teatro te dá isso muito na hora. O teu personagem em Hard, ele já tinha essa proposta feita, porque a gente nota que o teu personagem ele cresce muito no seriado. E, tipo, ele já tinha a proposta pronta ou ele foi crescendo de acordo com o que você foi mostrando o teu talento e tudo mais? Ou eles foram, vamos investir mais na Maitê, vamos meter mais personagem na Andréia, vamos lá. Não, já era assim, já foi escrito, adaptado dessa maneira. Inclusive, várias cenas eu pedia, vamos tirar essa cena porque eu não consigo fazer, eu não sei fazer isso! E daí, teve uma cena, se não fosse a Natália Laje me salvar, uma cena linda, que ainda não foi pro ar, acho que vai no ar nessa segunda temporada, ainda que tô eu, ela acha que o filho dela é gay, ela vem conversar comigo, eu tô na frente de um espelho, olha, a louca dando spoiler. E eu tô na frente do espelho, e tem uma cena linda que a gente tinha que fazer, eu, ela e um boneco, sabe, falando sobre identidade, sobre orientação, um texto maravilhoso. E essa cena eu repeti a primeira vez e foi maravilhoso, e eu nunca fiz, como eu falei, eu nunca fiz, sou uma atriz de teatro, então eu nunca tinha feito televisão, não sei os macetes, né? A Natália Laje nasceu, Denise Del Valle nasceu dentro da televisão, né? Nasceu junto com a televisão, inclusive. Eu não sei as manhas. E daí eu repeti a primeira cena e todo mundo lindo, 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 repete. Eu falei, oi? Não, já foi. Deu. Falou, não, porque agora a gente vai mudar o ângulo de câmera, aquelas coisas de pega ângulo de tudo que é jeito, repete, não sei o quê. Quando repetiu, porque era uma cena, e era uma cena que como eu fiz a primeira vez e naturalmente, eu fui pegando roupa, dando texto, porque eu estava no meio de uma aula de roupa, eu pegava a roupa e ia dando texto, não sei o quê, não sei o quê. E daí ele queria que repetisse daquela maneira. Eu falei, mas eu não sei que roupa eu peguei! Eu não sei o que foi que eu fiz naturalmente. Essa cena eu devo ter repetido umas 10 vezes. O cara que segurava a câmera, coitadinho, já estava até torto. Eu falei, desculpa, corta, eu não preciso fazer essa cena, nem acho uma cena importante. Eu não preciso. Eu chorava. A Natália Laje me abraçou, falou, calma, é uma cena linda, a gente vai dar conta. Daí a gente ficou gravando ela, em vez de ser uma vez só, de vários jeitos, para mim fazer, então agora eu falo essa palavra e segura essa peça. Eu falei, por que eu fiz isso? Depois de eu entrar nessa crise, chegou uma dos atores, que era super novinho, né, mas já tinha feito 700 mil longa-metragem, porque aqui em São Paulo o povo é novinho, mas já tem 700 propagandas, 500 não sei o quê, com 12 anos de idade. Daí chega a pessoa e fala assim, Maitê, posso te dar uma dica? E eu, mal-humorado, eu falei, né, dá, né, que dica? Falou, então, quando você tem fala, assim, você mexe em menos coisa possível, tenta não mexer, porque senão fica muito difícil. Então, sempre que eu tenho fala, eu não mexo, só mexo quando eu não tenho nada, porque daí não tem problema se você não tem fala junto. Eu falei, nossa, muito obrigada. Então, agora edição depois, né? A edição tem que estar igual. Então, agora, quando eu tenho fala em rádio, né? A gente já gravou 3 temporadas, né? Quando eu tenho fala em rádio e tudo, eu vou dar a fala, não mexo nada. Eu fico assim, não, porque veja bem, porque não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando vai a pessoa responder, a pessoa vai responder, daí eu fico, claro, não sei o quê, mas daí eu não tenho nada. Quando eu venho fazer texto, eu paro de novo. Não, porque deixa também. Não sei o quê, eu não mexo nem o dedo para não estar fazendo assim, eu não faço nada. Porque eu não quero erro de cena, eu não quero ter que repetir. Sim, porque coitado do continuista depois, né? Claro! É terrível. Enfim, mas eu estou aprendendo, né? É horrível, é horrível. É a pior coisa. E como você falou, no teatro a gente tem essa liberdade, né? Até porque o teatro é tudo mais exagerado, a gente é livre, a gente gesticula. Improvisa, né? Improvisa. O improviso mata. Para mim, o improviso mata com tudo. Quando eu fiz o filme, algumas coisas improvisavam e o diretor gritava, fala só o texto. É isso. Maitê, me diz uma coisa. A última, hein, gente? Tá, então vou ser bem rápida. Casa da Maitê, que tu criou há mais de 20 anos atrás, né? Como é que era tu falar na internet sobre transexualidade há 20 e tantos anos atrás? E como que tu vê hoje? Assim, tu acha que as pessoas hoje elas estão um pouco mais abertas para isso? Ou tem um mente aberta aí?
Eu acho que tá. Acho que quem estava no caminho da abertura conseguiu se abrir mais. Agora, quem é travado, travou de vez, entende? Porque essas aberturas, que para essas pessoas acabou sendo muito rápida, né? Então, pessoa que já não gostava, pessoa que era preconceituosa, parece que aumentou o preconceito, entende? Mas quem estava na busca de conhecimento, principalmente de autoconhecimento, de informações, de saber que pode tudo, só não pode qualquer coisa, eu acho que para essas pessoas ajudou muito, né? Eu tenho muitas boas memórias, né? Esses dias eu estava dando uma palestra numa empresa e daí chegou, nossa, um gatinho, falou, dona Maite, eu quero falar com você, tudo. Eu falei, dona não, né? Dona. Senhorita Maite, porque eu sou solteira, não sei o quê, tudo tal. E eu com um monte de gente, ele falou, eu queria falar com você. Eu falei, não, pode falar. Ele falou assim, melhor em particular. Eu falei, deu match. Deu match, senti, ele falou que queria falar em particular, não sei o quê, assim, sabe? Um bebezinho, assim. Daí eu terminei rápido a conversa, tudo tal, falei, bom, agora eu sou toda tua, não sei o quê, tudo tal, o que você queria falar, não sei o quê, né, mas assim, profissionalmente, claro. E daí ele chegou e falou assim, nossa, eu sou muito teu fã. Eu falei, mas como assim, gato, não sei o quê? E ele falou assim, nossa, eu tinha 12 anos quando eu comecei a entrar no teu site, tudo tal, as minhas primeiras punhetas foram no teu site, os primeiros contos eróticos, não sei o quê. Para mim, você é quase como se fosse uma Xuxa trans, entende? Porque tudo que eu aprendi na minha adolescência foi com você. Eu falei, mas com 12 anos você não podia entrar, o site era para 18. Ele falou, mas a gente dava ok e continuava. Eu falei, ainda bem que você não falou na frente do pessoal da empresa, porque ele estava elogiando das punhetas que ele foi, de não sei o quê. Eu falava assim, meu Deus do céu, olha o nível da pessoa, eu tenho um passado, Selma. Porque o site Casa de Maite, era um site muito aberto, e assim, você falava mesmo, você abria a boca, falava mesmo, escrevia mesmo, e assim, ó, aceitem, tá aí, lidem com o que eu estou falando, né? Não, e tinha foto, tinha galerias de fotos pornôs, tinha contos eróticos, tinha galeria de classificados. Muitas amigas minhas casaram, né? Eu fui convidada para 2 casamentos fora do Brasil de amigas minhas que casaram através do site Casa da Maitê, né? Então, quer dizer, ele servia de ponte para uma série de coisas, de encontro de pessoas, com informativos, com médicos tirando dúvidas das mais variadas, tudo gratuito, como é até hoje, entende? Então, hoje em dia não tem mais parte de contos, até porque, tipo, quem que vai ler contos, sendo que você consegue no aplicativo, em 2 segundos, ter uma pessoa na porta de casa delivery, né? Então, hoje em dia, não sei aqueles fetichistas que curtem conto, mas, tipo, foi acabando. Foto, quem que vai ficar vendo foto se você pode ver online um Xvideos, entende? Então, tudo isso foi terminando. Então, hoje o site continua informativo, mas foi pegando um lado mais corporativo, né? Então, ele foi mudando os perfis, assim, mas ele continua mega ativo, mesmo a dona não sendo ativa, né? Ela é muito passiva de marca, né, gente? Ô, Maite, a última, Selma, para! A última, mas essa aqui é a mais, eu acho que é interessante, que é o seguinte, a última, você imaginava todo esse movimento, desde lá de que a Maite se entendeu, se assumiu uma mulher trans, começou na vida de se assumir da mulher que é a Maite. Você tinha noção da proporção que a Maite ia tomar? Você planejou isso? Não, nada. Eu tive muito tempo na minha vida, né, Selma, que eu tinha medo de gente, né? Por conta das violências que eu passei, você sabe um pouco da minha história, né? Por conta das violências, tudo. Então, eu tive que fazer muita terapia, então eu não gostava de gente, tinha medo das pessoas me olhando, do que poderiam fazer, das violências se repetirem que eu já tinha passado. Essa Maite exibida veio muito depois, entende? Então, muito tempo depois que eu tive essa Maite exibida, até porque quando eu tomei conta dos privilégios que eu tinha, porque no começo eu me achava muito coitadinha e vítima, daí eu comecei a ver, não, você não é. Você tem uma família que te ama quando a maioria não tem família para apoiar. Você é branca numa sociedade racista. Você conseguiu estudar onde a maioria não consegue. Você consegue ter saneamento básico onde 51% não consegue ter descarga para mandar o cocô e o xixi embora. Então, tu é privilegiada, tu para de reclamar, levanta a bunda e vai fazer coisa. E daí, quando eu senti isso, e senti que realmente poderia fazer isso, eu comecei a conhecer outras histórias, entende? Isso deu um boom. Porque na época que eu comecei a falar isso, as pessoas não falavam abertamente, que nem você sabe. Quando falavam da questão trans nos programas, a primeira trans que foi no programa Silvia Popovic fui eu. Entende? Porque as pessoas trans, quando davam entrevista, e você lembra disso, Selma, que você, mesmo sendo mais nova, lembra? As pessoas trans ficavam ou dispostas ou desfiguradas com uma voz de pato para não querer aparecer do medo da violência que poderia ter, e acontecia. Eu fui uma das primeiras que fui lá falar sobre o assunto com relação à questão trans, estou falando, né? Lógico que já falava-se de LGBT, já falava-se de travesti, mas a questão trans começou muito através da militância da Astrid Botsstein, da Bárbara Graner, entende? A gente começou a nos
nos primeiros encontros de travestis, as travestis não aceitavam que a gente falasse de trans, porque para ela trans era um lugar de separatismo, era um lugar elitista, entende? Então não aceitavam a gente nos primeiros encontros de travestis. Foi uma batalha conquistada. A gente pensa que veio do pozinho de purpurina, mas não veio, entende? Mas não foi nada planejado, entende? Eu sempre quis fazer sucesso, tipo, de mídia, de televisão, com a minha arte, que a minha arte fosse vista pelo máximo de tempo pessoa, mas nunca achei que seria palestrando em empresas e abrindo cabeça de administradores, né? Isso eu nunca achei que ia estar fazendo, né? Sim, sim, sim. Hoje eu faço MBA em gestão, tecnologia, inovação, eu estou fazendo um MBA disso. Eu falei, gente, eu vim das artes, eu estou fazendo MBA nisso agora, né? Então eu estou apaixonada por isso, né? Pois é, eu, da minha parte, queria encerrar com uma coisa só. Para aonde mais a Maitê quer chegar? Casar com o Príncipe Harry, família real, não tem limite. Se eu não tenho limite, né? Eu sou todo horizonte, eu não sei, né? Eu falo que quando eu vejo uma fresta, eu já entro fazendo um rombo, né? Que eu nem me abro para a diversidade, eu gosto de arrombar a diversidade, né? Então eu já chego chutando todos os parâmetros, né? Eu nem chuto o pau da barraca, a gente chupa o pau da barraca, né, Selma? Então a gente é violenta, né, amiga? Então eu não sei aonde vai, entende? Eu queria realmente trabalhar mais com arte, eu tenho trabalhado muito pouco com arte, eu sinto falta realmente de trabalhar com arte. Eu estou tendo necessidade agora, eu comecei a escrever aí, eu estou começando um projeto gigantesco junto com a Organização Internacional do Trabalho, que foi lançado, inclusive, ontem, que se chama Diversidade Aprendiz, que é um projeto que vai diminuir a empregabilidade, vai aumentar a empregabilidade dessas pessoas excluídas, mas não somente trans, vai ser um recorte através da característica econômica, então pessoas que não tiveram acesso, porque a gente tem trans que conseguiram furar a bolha e, por mais difícil que seja, estão conseguindo chegar. Para mim, para mim, hoje em dia, a maior dificuldade, o maior defeito, a maior dificuldade que a gente tem no Brasil é justamente pessoas que não têm condições financeiras, porque tudo aqui no mundo capitalista depende de dinheiro, capacitação, informação, conhecimento, acesso à internet, enfim, qualidade de vida. Então, esse projeto Diversidade Aprendiz vem ser essa revolução. Então, todo mundo já pode até entrar, é somosdiversidade.com.br, o projeto já está aberto para as empresas. A primeira fase do projeto é um mapeamento com 500 empresas, onde a gente vai mapear essas empresas para ver onde elas estão em termos de inclusão e diversidade e quais são as portas de entrada, que competências mesmo essas empresas precisam, não essas competências educacionais de tipo ensino médio, não sei o quê. O que você precisa? Você precisa Office? Na segunda etapa, depois de mapear isso, a gente vai ensinar 4.000 pessoas primeiro de São Paulo o que as empresas precisam empregar nessas empresas. Se esse projeto der certo, a gente passa para o Brasil inteiro e, quem sabe, para o mundo. Então, esse é o novo projeto de revolução que está acontecendo. Que demais, que demais. Uhul! Maitê, quero te agradecer muito por ter estado aqui com a gente. Vocês. Dedicado esse tempinho, né? E assim, a gente vai colocar esses links todos aqui no descritivo desse vídeo. Tá? E assim, enfim, eu só tenho que agradecer essa mulher maravilhosa, né, gente? Beijo, eu tenho que ir, Selma. Beijo, te amo, Selma. Beijo, meu amor, te amo, viu? Beijo. Beijo. Até.